Romã, Romã, ô Romã, Romã, ô Romã, Romã. Que foi, Romã? Podcast. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Romã Podcast e apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? E hoje nós vamos ter a conclusão da história do episódio anterior, em que todo mundo tá falando que a gente seguiu pela rota triste, mas eu não achei tão triste assim, porque eu não sei, a gente vai descobrir aqui, mas eu acho que é exagero dessa galera aí. É que o início dele é mais dramático, né? Mas vai, vamos pro episódio. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. E senhor Fabiano, trazendo continuação? Complemento? Completação? Não sei como dizer desse anime, mas ele faz parte do nosso episódio anterior, né? E o senhor, por favor, nos traga os dados de Kimi wo Aishita Hitori no Boku e... Então, esse anime ele é mais conhecido pelo nome em inglês, de novo, né, assim como o outro, só vi aqui o japonês quando eu pesquisei. Em inglês ele é To Me, The One Who Loved You, né? My English is very good. Se a gente for traduzir mais ou menos ao pé da letra ali, seria para mim aquele que te amava, uma coisa assim. E ele vai contar a história do personagem que a gente conheceu no episódio anterior, que é o Koyomi. E o Koyomi, aqui, Hidaka Koyomi, como que era o nome no outro mesmo, Masara? Takasaki Koyomi. E aqui ele tem o mesmo nome do pai dele, né? O mesmo nome do pai. Interessante. É porque ele ficou com o pai, né? Então ele ficou com o sobrenome do pai, né? Ah, Hidaka é o sobrenome. Isso. É porque na outra realidade, como ele ficou com a mãe, ele ficou com o sobrenome da mãe. E nessa realidade, como ele ficou com o pai, então ele ficou com o sobrenome do pai, entendeu? Rapaz, olha só, moscando aqui, eu achando que Koyomi era o nome do ser. Eu sempre confundo esse negócio do japonês, nome, sobrenome. Tipo, lá é só 2, então assim, é 50% de chance de acertar ou errar. É que no Japão é o contrário, né? Primeiro vem o sobrenome, depois vem o nome. Ah, complexo, cara. Eu não sei. Mas enfim, dessa vez, recapitulando, a gente falou no episódio anterior, um pouco da ficha técnica, mas pra recapitular, caso você não tenha ouvido, esse anime ele foi feito pelos estúdios TMS Entertainment, diferente do outro, que ele foi feito pelo... Nossa, eu devia ter deixado o outro aberto aqui, a página. Baken. Acho que é Baken Studio, alguma coisa assim. Então, e aí o TMS, né, possivelmente as animações elas foram feitas em simultâneos por estúdios diferentes, porque a data de lançamento que a gente tem aqui é a mesma para as duas. E a TMS, ela já é um pouco mais conhecida, porque ele tem animes ali como o Dr. Stone, ele vai ter... Orange, que é muito bom. The Gray Man, todo mundo conhece. Sakamoto Megalobox, Days. uma obra-prima. Sakamoto Days, que é o mais conhecido, né? Tem até com um clássico, que é o Mentante Conan. Um clássico aqui da... Kanojo o Karishimasu.
que eu esqueci o nome traduzido. Ó, Yomush Pedal também. Não sei se vocês conhecem, é de esporte de pedalar. Muito bom. Enfim, é um estúdio um pouquinho mais com, né, com um catálogo um pouco maior. Nesse caso daí... Maior, né? Que o outro ali só tinha 3, né? Aqui tá falando... Eles vão fazer Hokuto no Ken também, a nova versão? Essa aí é a nova versão é de Hokuto no Ken, né? Vai, pai. E aqui eu entrei na página deles no My Anime List, ele tá aqui uma notícia do Hokuto no Ken. E pra minha alegria vai ser 3Dzaço, do jeito que eu gosto. Ironia, tá, gente? Eu odeio esses 3D que emula 2D. Parece um jogo de Play 2, né? É horrível, cara, é horrível. Mas enfim. Aí, o que acontece? Dentro do universo desse filme existem a questão de universos paralelos. E aqui, né, a gente vai ver a história do personagem, né, que é o protagonista, o Koyomi, basicamente como se ele tivesse seguido um outro caminho. Ele deixa claro, tanto nos dois filmes ele tem no início da introdução esse esclarecimento que conforme as escolhas que você vai fazendo, dependendo das etapas da sua vida, você vai direcionar o rumo que ela vai seguir de uma forma totalmente diferente. Eles usam um exemplo simples desde o café da manhã que você toma, ou até mesmo o exemplo do personagem, em que os pais se divorciaram, né, e ele escolhe ficar com o pai ou ficar com a mãe. No filme anterior ele ficou com a mãe e nesse filme ele resolveu ficar com o pai. E não é por nada não, mas eu acho que pro pai dele foi muito melhor a vida junto com o filho do que a vida longe do filho. Não, calma, gente. Não, ó, Fabiano, ó, todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, todo mundo que tem sobrinho, todo mundo que às vezes cuida do vizinho, do filho do filho do amigo, é professor, é babá, todo mundo que tem contato com criança, todo mundo repetindo comigo. Criança sem supervisão é perigoso e só causa confusão. Vai, Fabiano. Vai. Criança sem supervisão só causa não quer, só dá perigo e confusão, tá bom? Entendeu, né, gente? Não deixe criança sozinha, que só dá merda, tá bom? Ainda mais quando você mexe com um maquinário que mexe com universos paralelos, né? Você não vai deixar ele ao alcance de uma criança. Concorda comigo, Fabiano? Concorda, né, Fabiano? Você não vai deixar ele no alcance. A primeira vez, tudo bem. Não deu nenhum problema na primeira vez. Ok, beleza. Agora foram tentar a segunda vez pra tentar merda de novo. Aí deu merda, né? Concorda? Concorda. Mas assim, cara, o jovem, ele é imprudente, ele é burro, né? Porque a única coisa que o jovem ele sabe fazer é cagada. Exatamente, por jovem ser propenso a fazer cagadas, o que tem que ter, Fabiano? O que tem que ter se o jovem é propenso a fazer cagadas? O que nós deveríamos fazer? Não é mesmo? Como responsável de pessoas de menor que não tem raciocínio ainda para resolver os próprios problemas. O que devemos fazer, Fabiano? Como adultos que nós somos. Supervisionar. Não Fabiano? Bom, vocês já vão entender o porquê que a gente tá sendo enfático nesse ponto, mas assim, é complexo, né? Mas enfim, basicamente, se a gente for resumir a introdução, seria isso. E a questão desse trajeto daí, que eu até brinquei que o pai, né, foi muito melhor pro pai ter o filho perto. Depois a gente entra mais a fundo nisso. Não, mas aí já começando o filme, ele é meio rushado, né, o início. Você achou ele meio rushado também? Ou não? É que o filme, primeiro ele tem que mostrar o problema, depois mostrar como que foi o pós-problema, né? Então, tipo, tem meio que dois focos esse filme, né? Fora que tem que mostrar ainda a parte do outro universo ainda, né? Então... Não, mas o tempo que foi contado a primeira parte, acho que não tem muito do que falar, porque tem que mostrar os dois se conhecendo, né? O Koyumi e a Shiori, né? Se conhecendo. Tem que mostrar os dois se conhecendo e tudo mais, né? Então, tipo, eles meio que tiveram a infância juntos, né? Cresceram juntos. Então, tipo, meio que acaba tendo que mostrar essa infância deles, mostrando essa infância deles, né? Aqui a gente tem a introdução dessa personagem que, assim, vamos fazer o seguinte, pra ter uma dinâmica um pouco
diferente. Eu vou, pelo menos, vou tentar não ficar citando o outro filme por enquanto. Vou tentar ficar. Mas o filme a todo momento tenta conectar com outro filme, né? Sim, mas eu acho que é difícil, né? Vai ser meio difícil. Mas assim. É que o próprio filme conecta um com o outro, né? Então. É que a Shiori é uma personagem que ela aparece no início do outro. Ela só aparece no início e no final do outro filme. E você não faz a mínima ideia de quem ela é. Se você começar a assistir pelo outro. Então, e aí a gente entende o contexto quando a gente começa a assistir o segundo, né? Principalmente aquele contexto dele chegar, ele acordar dentro da cápsula ali, né? Sim, basicamente ele tá lá de boa, porque na verdade ele não tá de boa, ele tá passando por um luto, porque o cachorro do avô dele morreu. A Yuno, né, o nome do cachorro, da cachorra. Yuno, né? isso. A Yuno, ela morreu atropelada, tadinho. E aí ele ficou triste, né, porque ele gostava do doguinho da avó, do avô dele. E aí ela... Na verdade era dele, né, só que com a separação ficou com a mãe, né? É? Achei que era do vô. Não, então, porque o vô cuida, né, mas era dele, foi dado pra ele quando era ainda filhote. Aí na separação dos pais, e como ele ficou com o pai, o cachorro ficou com a mãe, entendeu? Ai, que beleza, hein? Nem pra cuidar do cachorro o moleque presta. É que eles moravam no apartamento, Fabiano. Ela tinha uma casa maior. Cara. E ele que escolheu ficar com o pai, então ela não tem culpa. Tá, ok. Tudo bem. Mas o doguinho morreu, ele tava triste. Ele tava numa salinha infantil que tem dentro da empresa que o pai trabalha. Lembrando que o pai é um cientista que estuda ali como é que é? A ciência do imaginário? Ciência do imaginário, isso. Do substância imaginária, do molécula imaginária, alguma coisa assim. É imaginário, gente, porque é só imaginando mesmo pra acreditar. E aí ele conhece a Shiori. Na verdade, eles nem perguntam o nome um do outro, né? Criança é duro. Pergunta depois de toda a merda. Depois de toda a Ufa, merda. você voltou, ainda bem, não aconteceu nada com você. Diga-se passar, meu nome é Shiori, tá bom? A Shiori fala que tem uma forma do Koyomi encontrar com o cachorrinho dele aí novamente. Que era, né? Chama ele pra ir pra uma sala meio... meio escondida lá do lugar onde tinha um equipamento muito bizarro, que era uma cápsula gigante conectada a alguns computadores. É um protótipo de uma máquina que é capaz de transferir a sua consciência para o mundo paralelo. Ó o perigo, é um protótipo, tá? Eles meio que, sei lá, acho que ela não tem essa noção, né? Ela sabe um pouco do que se trata, porque, né, ambos são filhos de cientistas desse lugar, então eles sabem pra que os pais deles, né, estão desenvolvendo lá. Só que daí ela coloca ele lá dentro, fecha ele lá, liga os computadores e começa a apertar qualquer botão. Né? Ela fala, o que parecia que deveria apertar, é o que ela fala. Não é qualquer botão. Desde que você não apague o arquivo, como é que é? Win32? Que é isso? De resto... Tá de boa, né? Tá de boa. Tá de boa, né? Pode revirar. Só que ela reforça com ele que o importante não é nem tanto o que ela vai mexer, é mais o desejo dele de encontrar com a Yuno. No que ele fica ali, né? Ele pensando, eu vou encontrar, tal. Ele acaba sendo realmente a mente dele acaba sendo transportada para outro universo. Nesse outro universo ele estava passeando com a cachorra. Então, aí temos o momento que no outro filme mostra a transferência, né? Que ele tropeçou, aí passa pro mundo do... Vamos lá. O universo do filme da semana passada, do episódio passado, né? O Koyumi foi pro universo do Koyumi do episódio dessa semana. Vamos falar assim, né? Você pode falar, esse é o Koyomi B, ele foi pro universo do Koyomi A. Aí a gente viu o contexto da semana passada, né? Agora a gente tá vendo o contexto desse Koyumi. Que esse Koyumi, o Koyumi que foi morar com o pai, agora tá tendo a experiência do Koyumi que foi morar com a mãe. Foi pro universo onde o Koyumi morou com a mãe. Só que ele chegou lá, tipo, todo feliz, né? De poder ver o cachorro tava feliz, né? Até a Kazune tava lá, né? Teve um momento, né? Não sei se você reparou. Acho que não. Era a Kazune embaixo ali, tipo, olhando meio desguilha. É que ela não chegou a conversar, mas pra mim era a Kazune. Não
Aí cheguei tá a reparar. feliz, conversando com o cachorro e tudo mais. O cachorro não tava morto, né? Só que chegando lá na casa da mãe, ele olha e percebe que, ué, mãe, o que aconteceu? Quem morreu? Aí ele percebe que quem tinha morrido era o vô. Aí chorou e tudo mais. A mãe dele ajudou ele, né, se acalmar e tudo mais, né? Ele até pede pra poder dormir junto com a mãe e tudo mais. Só que aí depois ele acaba voltando pro próprio universo dele, né? Aí quando ele volta lá pra instituição científica ali, ele vê ela. Aí ele fala, chega nela e fala: ah, tô bem, tá? Tô aqui, tô vivo. Não aconteceu, tá tudo certo. Chori, nossa, ainda bem, né? Tipo, ai, meu Deus do céu, ô perigo. Só que aí eles fazem, né? Eles têm começa a fazer uma amizade ali, os dois, né? Começa a ficar mais íntimos, né? Eles ficam tão juntos, né? É uma amizade ali, uma intimidade ali maior ali, que até os pais ficam mais íntimos, né? Então, né? E aí? Até demais, né? Papai e mamãe ficou íntimo por causa dos filhos, ou os filhos ficou íntimo por causa do papai e da mamãe? E aí? Foi por causa dos filhos, né? Ah, é. Aqui ficou primeiro, Imagino. né? Imagino, certeza. É que eles passeavam, o pai ficava junto com ele, a mãe dela ficava junto com ele também, que a mãe dela também, da Shiori, também era separada, né? Acho que eles estudou junto, se eu não entendi errado. Diferente do outro Koyomi, esse Koyomi aqui, ele se dedicou totalmente ao estudo, né? Depois do ocorrido, do acidente, né? Mas ele era um pouquinho mais adiantado antes também, né? Ele não tinha os problemas que o outro tinha. Ainda não era uma amizade colorida, vamos dizer assim, né? Mas eles ainda tinham. Era uma amizade bem amizade, né? Aí, tipo, eles sempre estavam junto. Acho que eles estavam começando as férias do verão. Eles estavam saindo pra fazer as coisas lá e tudo mais. Há um detalhe legal, né? Que do nada ele pediu pro Koyomi: Koyomi, eu quero ajudar pessoas. Mas aí fala: mas como assim? Tá doida, menina? O que você tá falando? Não, eu quero ajudar pessoas. Vamos, você me ajuda aí a ajudar pessoas? Tá bom. Mas e se você me ajudar? Não dá na mesma? Aí ela fala: não, mas aí, tipo, e ela falou: faz tempo que não tinha visto o pai, né? Aí o pai foi conversar com ela e ele falou pra ela: seja uma pessoa que ajuda pessoas, né? E tudo mais, não sei o quê. E sempre que for ajudar alguém, ajuda pessoas sem querer nada em troca, né? Esperar um retorno. Esperar um retorno. E como eu já te conheço, eu não vou poder falar. Quando a pessoa perguntar o meu nome que eu ajudei, eu falar: não, eu não sou nada importante que precisa falar o nome. Eu sou uma pessoa que te ajudou. Tipo, não faria sentido, por isso não poderia ajudar o Koyomi. O Koyomi olha pra ela, mas menina idiota. Beleza, né? Aí bem no comecinho das férias, né, o pai dele, acho que chama ele pra uma reunião. Aí chega lá, tá a mãe da Shiori, tá o pai dele e a Shiori. E a mãe da Shiori tá ali fazendo uma palestra do funcionamento do universo paralelo. Porque aparentemente ela tem hiperfoco no universo paralelo. Aparentemente. Eu acho que ela tava mais nervosa, não sabia como puxar o assunto e aí foi puxar falando. O assunto? Pode ser também. E só foi falando lá. Então, o começo do negócio, aí ele tava discutindo sobre o universo paralelo. Aí tá, e negócio no universo paralelo. Mas se a gente fizer isso, o que pode... isso pode acontecer, não sei o que lá. Aí o Koyomi só ergue a mão e fala: tudo bem, a gente tá discutindo isso e tudo mais, mas eu queria perguntar, pra que a gente tá fazendo essa reunião aqui mesmo? Aí os dois adultos se tocam, né? É verdade, a gente tem que falar. Aí os dois ficam mais sérios. Então, a gente vai se casar. De boa. Ok, tranquilo. Beleza? Como que você sobe na vida andando numa empresa? Você pega a diretora. Simples assim. Nossa, que maldade, Fabiano. Maldade. Cara, tudo bem que o filme não passa nenhum momento dá a entender isso. O cara de fato ele é competente. Só que assim, cara. O cara vira vice-diretor depois, mano. Não, o pior. O cara casou com a diretora, né? Uhum. E o filho do cara, ele virou funcionário sem precisar fazer faculdade. Só que, nossa, não, E ele era superior de uma pessoa que tinha doutorado. E ele só tinha ensino médio. Chegaremos nesse ponto. Mas aí, cara, volta aquele papo. Por que o jovem tem que sempre ter uma supervisão? Eu achei ao mesmo tempo o que acontece depois fofo e triste. Porque depois dessa revelação tal, corta pro Koyomi e pro Shiori trocando uma ideia. E a Shiori solta assim na lata. Tipo, poxa, eu sonhava que um dia a gente ia se casar. E agora que nossos pais vão ficar juntos, a gente vai ser irmão. Não vai rolar.
Eu falei, mas Muito cabeça sério? de criança mesmo, né? mas- É cabeça de criança. Cabeça de Não. criança, Fabiano. Mas aí que tá, existe situações, ou até mesmo culturas, que de fato tem esse tipo de racionalidade, né? Então é meio que vai de pessoa pra pessoa isso daí. Tem um filme que eu não vou me lembrar qual que é, acho que é Mr. Nobody, que também, inclusive, se trata ali de meio que de realidades alternativas, conforme a decisão que o cara toma. E uma dessas realidades, ele meio que acaba namorando uma mina, que é enteada. Fala? Não, enteada é outra coisa. Não, namoro enteada aí já é outra coisa. Chama outra Enteada coisa. enteada é outra coisa. Mas tem um nome. Quando tem irmão, enfim, pai com a mãe, cada um com seus filhos, os filhos estavam se pegando, só que eles não gostaram, não. Tanto que eles se separaram por causa disso. Que não queriam os filhos se pegando. Então eu acredito que seja um pouco de cultura. E aí eles têm a brilhante ideia, né? De fazer a melhor decisão que eles poderiam ter tido nesse momento. Conversar Fugir. com os pais sobre esse ponto? Não, bora fugir. Pra onde? Põe na Discord. Cara, a ideia que eu tive foi tão melhor, cara. Tipo, era só ele ter ir morar com a mãe e mudar o sobrenome. Era só isso, tá ligado? Mas não, tem que complexar o negócio, né? Mas aí, beleza, eles têm um momento de fuga deles ali, que na verdade é mais uma volta de bike, né? Eles até tentam ficar numa caverna, mas eles vê que não rola. Aí eles acabam desistindo, voltando, até que... Quem que teve a brilhante ideia? Foi ela ou ele? Foi ela, foi Shiori. A Shiori teve uma brilhante ideia. Como eles, né, têm a possibilidade ali de trocar de mentes com versões deles de outras realidades, eles pensam que seria de bom tom ambos trocarem as mentes com versões deles em realidades em que os pais de ambos não se separaram. Dessa forma eles poderiam se relacionar, porque eles não seriam meio que irmãos, né? Olha, a teoria é maravilhosa. Olha que ideia. Ah, não, Fabiano, não que ideia? apoia. Fabiano, Não, Fabiano, não calma, apoia. Não calma. apoia. Calma, porque assim, tem a questão também da fragilidade da separação dos pais. Não é trabalhado isso, não é nem o foco do filme, mas enfim, poderia ter sido adicionado às vezes, porque acho que tem um momento que ela fala que Ela, quando vê os pais juntos, ela ficou feliz, né? Então, mas assim, como eu disse, na teoria, a ideia não é ruim, mas na prática, como o Massa já adiantou aqui, eles ainda acho que não tinham conhecimento, a máquina era um protótipo, então podia dar muita merda. E aí, o que eles fazem? Como não tem como um vai depois o outro vai, cada um de uma vez, porque tava escondido, um precisa ligar a máquina enquanto o outro vai, eles simplesmente entram os dois juntos na cápsula, né, ficam com aquela de mentalizar o desejo de ir para uma realidade em que, né, se encaixa com a situação que eles estavam procurando. E aí eles deixam lá, aperta tudo quanto é tipo dos botões lá e tal, e de fato eles conseguem. E por um momento, né, eles foram parar numa realidade em que ambos os pais não haviam se separado. Então o Koyomi tava na casa, ele até assusta de ver a mãe, né, junto com ele, e de repente o pai tomando uma cervejinha, né, junto ali, e a Shiori encontra com os pais também, e ela fica meio em choque. O problema é que o Koyomi tava em casa de boa, a Shiori tava atravessando a rua, e uma coisa que você não faz Atravessar a rua no Japão, né? é parar no meio do cruzamento no Japão atravessando a rua. Que o caminhão do Isekai vai vir atrás de você. Cara, só faltou ser um caminhão mesmo. Acho que foi um carro, né? Um carro. Porque daí a mina, cara, assim, o carro dá um beijo de testa nas pernas dela, daí ela acaba pulando de alegria. Era a como que é? Daniela dos Santos? Hã? Não. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, isso. E assim, no momento em que isso acontece, o Koyomi é jogado pra realidade original dele. Na verdade, ela também... Só que antes da morte, depois da morte, né? Isso, né? É, depois da morte. A Shiori meio que é também. Só tem um problema, ela não volta pro corpo dela. Ela volta pro cruzamento onde ela morreu, né? Ela vira um fantasma. A mina vira um fantasma. E o corpo dela continua ali vivo, né? Só que o cérebro, ele não tá danificado, mas ele não tem atividade. E o coração continua batendo. E assim, Koyomi fica sem entender o que aconteceu. Até que um dia ele vai passar pela rua lá e encontra com o fantasma dela. E é legal que daí... Enquanto, né, tá tendo esse problema tal, que ele acorda na cápsula só com o corpo do lado dele, ele pede ajuda, aí mostra o diálogo dele com o pai dele. Só faltou, o pai dele não usou essas palavras,
Mas ele disse da seguinte forma: mas vocês são burros, hein? Dá nada não, filho. Vocês podiam ter ficado junto do mesmo jeito. Incompetência da minha parte não ter percebido o sentimento de vocês. Até porque, né, a gente passava pouco tempo junto. Vocês eram pequenos, a gente tinha que acompanhar vocês. Morava Não comigo, tinha- mas era pai ausente, né? Pai e mãe ausente, né? Né, não tinha como perceber. Então, bobagem. Mas vamos fazer o possível. Aí ele fala: não, eu quero ajudar, eu vou ajudar. E é legal que a mãe dela, ela não em nenhum momento culpa ele, em nenhum momento briga com ele, sabe? Até ele pede, né? Pergunta, né? Fala, mas por que vocês não brigam comigo? Vocês não falam nada comigo. Me bate, me fala alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Ela já tem um primeiro sentimento que ela demonstra pra ele de reconhecer ele como um filho também, né? Meio que adotou ele ali também, né? Já que tava no relacionamento com o pai. E aí o moleque fala: não, então me ajuda a ajudar vocês, eu quero ajudar e eu quero ajudar. Nisso daí o pai, pô, a cientista, né? A mãe da Shiori meio que não ia deixar, mas daí o próprio pai vendo ali a vontade do filho fala: não, por favor, né? Eu que tô pedindo aqui, bora deixar ele ajudar, tal, né? A gente vai seguir algumas regrinhas ali, mas vamos deixar ele tentar fazer o possível também. Apesar de eu ter falado que ele não fez faculdade, né? Mas basicamente ele fez uma faculdade enquanto fazia ensino médio, né? Basicamente, né? É porque além dele fazer o ensino médio, ele estudava à noite Com a coisa, né? e ainda era cobaia. É, cobaia porque ele ia em vários mundos paralelos se encontrar com a fantasma da Shiori, né? Porque ele descobriu que em todas as realidades a Shiori tinha virado uma fantasma, né? Dele encontrava com ela. Nisso daí vai tendo um pouco de passagem de tempo, ele vai ficando mais velho. Ele fica muito desleixado, mas ele também começa a crescer ali dentro, né, da própria... Dá pra falar empresa? Aí ele ficou daquele jeito depois que a Shiori morreu, não é? Não, sim, com certeza. Porque ele só pensava numa forma de ajudar ela. A galera tava indo embora do trampo, ele tava lá trabalhando. Quem sabia do contexto respeitava, né? Meio que respeitava a vontade dele, mas tinha gente que até meio questionava, mas por que ele fica tanto tempo trabalhando, né? Tinha um povo que ficava meio questionando, mas quem sabia do contexto respeitava até, né? A vontade dele tentar fazer alguma coisa. Entendia, né? Então, tipo, aí teve um momento que ele tava tentando fazer todo o processo e tudo mais, só que aí veio a notícia de que a Shiori morreu. Porque eles estavam mantendo o corpo dela ainda meio que vivo, Artificialmente, né? artificialmente, só que, enfim, chegou... E isso foi coisa de anos, tá? Acho que não deixa clara a passagem, mas, tipo, ele já era adulto. Então, quando aconteceu, ele tava acho que não tava nem no ensino médio ainda, passou o ensino médio, passou ele adulto já dentro da instituição ali, aí depois que aconteceu, né? Bastante tempo. E aí ele fica chateado, né? Fica meio chateadão e tal. E aí ele vai tentar seguir a vida, só que nisso que daí a gente tem a introdução da Kazune. Aí é o momento que mostra ele tá com barba mal feita, cheio de cerveja no quarto dele ali, tudo coisado ali. Ele tá bastante entregue, né? Vamos dizer assim, né? Quem vê ele, né? Aí tem um momento que ele se encontra com os pais ali na instituição, né? Ele acho que já é chefe de departamento, alguma coisa do tipo. O pai dele fala que ele vai ter uma assistente. Vai chegar uma assistente pra ele vai ter que trabalhar, querendo ele ou não. Ele protestando que não quer assistente, não quer ninguém ajudando ele, mas como ele não é ele que manda, tipo, ele manda naquele setor. Mas fora disso, então ele vai ter que aceitar, não tem outro jeito, né? Aí achei interessante a relação dele com a mãe da Shiori, né? Porque a mãe da Shiori meio que realmente acabou adotando ele, né? Porque meio que trata ele como realmente com um filho, né? É, chega até o momento que eu achei que, nossa, esse cara vai mandar ela caspar, né? Porque ele fala que não quer, que não precisa. Ela fala: não, mãe, a gente tá preocupado com você. Eu fico preocupado com você porque você trabalha demais e tal, né? E aí ela abraça ele e tal, chama ele de filho. Fica... Aí você vê que ele realmente corresponde, né? Tipo, não, mãe, poxa vida. A gente percebe a intimidade quando ela manda fazer a barba e tomar banho, porque ele tá fedendo. Aí a gente vê a intimidade, tá ligado? Aquele carinho de mãe, tá ligado? Foi nesse momento que a gente percebe a intimidade, né? Aí tá aí, quando ele recebe a Kazune, né? Que é a Kazune que a gente conhecia já do outro filme e tudo mais. O pai dele fala: vamos fazer tipo confraternização, alguma coisa do tipo, pra comemorar a introdução dela pra equipe e tudo mais. Aí, tá bom, vou ler. Aí leva lá, ele leva pra um karaokê. Interessante
interessante que todas as versões dele tem que ter sempre uma conversa num karaokê, né? Aparentemente, né? Mas é mais uma questão da Kazune do que dele, né? Aí a Kazune, ela contextualiza pra ele a visão dela sobre ele, né? Porque ele, na verdade, ele acho que nem conhecia direito a Kazune, né? Mas a Kazune fala que eles estudaram juntos e ela sempre via ele como um rival, alguém que ela queria superar, né? Porque ele sempre estava em primeiro lugar da escola, da turma, em nota e tudo mais. Ela sempre se esforçava para conseguir superar, mas ela nunca conseguiu conseguiu superar ele nenhuma vez e tudo mais, né? Aí fala, não, eu não lembro de você porque eu faltava muito e, tipo, sempre que acabava a aula eu já ia embora, né? Tudo mais, né? Aí tinha um contexto dele e tudo mais, né? Mas aqui ele não fala pra ela do contexto dele. Não, ainda não fala. Ele só meio que escuta, meio ali, né? Que coisa. E ela fala, tipo, poxa, achei meio injusto porque você conseguiu estar onde você tá sem ter um doutorado. Eu fiz doutorado pra fora e tal. E mesmo eu fazendo tudo isso, eu li o seu artigo sobre a teoria. Não lembro o nome da teoria que ele lançou lá. E é uma teoria que deixou ele relativamente conhecido e respeitado, né? Porque então, mesmo que ele não tivesse ali um ensino superior, ele acabou se destacando dentro ali da área de pesquisa. E isso fez com que ela, mesmo tendo, né, igual o Márcio já falou, um grau acadêmico maior que ele, ela aceitava super de boa ser subordinada dele, porque entende que o cara não era pouca coisa. Mas ela tinha outras intenções também, né, mas... Aí você lembra qual que foi o gatilho pra ele contextualizar ela do que ele tá fazendo? É porque... Teve um gatilho, né? Eu esqueci do gatilho. É porque ele, pra poder, ele meio que fazia a pesquisa na surdina. E pra fazer a pesquisa na surdina ele precisava de verbo, então ele desviava verbo. Ah, ele fazia E isso de verbo. esse é um dos motivos também dele não ter ninguém trabalhando com ele. Porque daí ele era mais fácil. A partir do momento que tem um subordinado, poderia entregar ele, né? Então, Não, por isso mas que se abre com ela. ele dá check em todos os filho do chefe, né? Tipo, não precisou nem fazer faculdade pra entrar no negócio lá. E ainda faz desvio de verba da instituição ainda. Não só isso também, como quando eles vão atravessar a rua, ele começa a trocar uma ideia com a Shiori. E ela meio que, você tá conversando com a fantasma? Daí ele fica, mas você vê ela? Ah, eu vejo um pouco, meio que, pelo que eu entendo, ela vê meio borrado, né? O vulto. Mas ela já era uma lenda, aquela menina ali, né? Naquele semáforo. É verdade, isso faz com que ele se abra mais. Lembrei agora, isso foi estopim pra ele pedir ajuda pra ela, verdade. Aí ele dá do contexto e pergunta pra ela, né, se vai ajudar ele ou não, se ela não quiser também entrar, tipo, ele fala, não, pra mim não tem problema, tranquilo e tudo mais. Ele fala, não, vou entrar também. E o mais, quem vai conseguir ajudar ela primeiro vai ser eu, não vai ser você. E ela fala desse jeito pra ele. Ela é meio competitiva, né? E ela gosta dele, ela ama ele, só que, tipo, como ela vê que ela não vai conseguir nada com ele e tudo mais, tipo, ela meio que tem que compensar fazendo esse tipo de coisa, né? Meio que um rival, né? Uma rivalidade saudável. Aí os anos vai passando, mostra eles seguindo, né? Tipo, com a pesquisa, ajudando o negócio, fazendo os experimentos ali e tudo mais. Acho que ela vira até um cargo alto, né? Tudo mais, ele quase virando diretor também. Eles já mais velhos e tudo mais. Aí eles têm uma conversa. Uma pequena conversa ali, os dois comendo alguma coisa, tá ali conversando. E nesse meio da conversa, ele tem uma ideia. E outra coisa, e ele, nesses anos todos, eles estavam, o que eles estavam pesquisando? Era sobre o universo paralelo, só que era um pouco diferente. O que ele queria fazer é passar, né, a consciência para um outro universo. Isso já estava meio que sendo pela instituição inteira. Só que a pesquisa dele, exclusiva dele, é conseguir fazer essa transferência de consciência para outro universo paralelo, só que para o passado, né? Ele queria fazer a transferência da consciência pro passado, pro universo paralelo no passado. Essa que era a ideia dele. Só que, tipo, até então, com aquela realidade, com o que tinha sido descoberto sobre universos paralelos, aparentemente era impossível. Por isso que ele precisava de verba e tudo mais, por isso que ele fazia os desvios da verba da instituição. Só que como ele foi
crescendo dentro da empresa e ganhando mais dinheiro, mais verba para a equipe dele, então ele acabou que não precisou tanto fazer mais esse desvio de verba, né? Mas ele continuou fazendo a pesquisa e tudo mais, só que ele meio que tava ficando numa rua sem saída, né? Porque não tava indo pra frente nem pra trás a pesquisa dele. Só que ele tava os dois conversando meio que na hora do descanso, comendo alguma coisinha ali. Ela mostra a cerveja ali, uma cerveja faz um movimento meio esquisito ali, e ele tem uma ideia. Mas aí que tá. Eu acho que isso daí foi meio que intencional. Ela já tinha pego essa ideia e meio que induziu ele a chegar nessa conclusão. Porque a explicação dela foi muito específica. Inclusive a propaganda ali da cerveja Guinness, né? Porque eles tratam o universo, não vou lembrar mais ou menos, é como se fosse bolhas. Cada universo é uma bolha que, dependendo da decisão que você toma, é como se você estivesse pegando a bolha no meio e fragmentando ela em bolhas menores. Aí a questão da viagem do tempo que ela propõe pra ele é como se a bolha, ao invés dela subir, né, eles estavam tipo se concentrando na bolha, mas na verdade é para se concentrar no envolto da bolha, porque daí ao invés na hora de enviar para uma bolha específica, era fazer com que o envio fosse enviado para a bolha, só que uma bolha mais densa que descesse para baixo, igual a bolha desce na cerveja, só que esse descer para baixo significaria ali meio que voltar no tempo. Coisa assim. Se não me engano, é uma coisa assim. Pode ser que eu tenha inventado tudo isso agora na minha cabeça? Pode, né? Mas enfim. Não, mas acho que foi mais ou menos algo isso nesse mesmo. sentido. Mas eles descobriram, né? Então eles aí fizeram o teste ali no laboratório. Acho que o teste dentro do computador ali, mas aparentemente daria certo. Só que não poderia fazer naquele momento, porque tinha toda uma questão ali que ele tinha que fazer. Porque aí ele passa, né? Passa pra Kazune o que ele queria realmente de verdade, porque até então ele não tinha falado o que ele iria fazer, mas aí ele conta tudo. Porque o que ele iria fazer? Nesse meio tempo, quando ele descobre e tudo mais, começa a passar a realidade do Koyumi que a gente assistiu do filme passado, né? Aí passa todas as cenas, passa todas as cenas que a gente viu do filme passado e tudo mais, até o momento de chegar a mostrar o Koyumi dessa semana desse filme aqui, já mais velho, já tipo bem de idade, e a Kazune também. Aí a ideia do Koyumi era, ele queria passar a consciência dele, transportar a consciência dele para um eu do passado dele, né? Para que o eu do passado dele nunca se encontrasse com a Shiori. Por quê? No momento que eles fizeram o transporte pro outro universo paralelo, os dois juntos naquela cápsula, é meio que, como posso falar, a aura, a substância imaginária ali, que como é chamada, né, como funciona ali do universo paralelo, dos dois meio que mixou. Então toda vez, aí nas experiências ele descobriu que toda vez que ele mudava de universo paralelo, a consciência do fantasma da Shiori também se transportava para o mesmo universo. Então, se eles mudar para um Koyumi do passado de um outro universo paralelo, a Shiori também mudaria a consciência dela para uma Shiori de um outro universo paralelo do passado. Só que como essa Shiori vai estar viva ainda, então meio que vai resolver o problema. Só que tem um problema nisso. Porque como não é uma mudança de universo paralelo normal, é uma mudança de universo paralelo pro passado, o Koyumi vai perder toda a memória, né? Dele, né? Vai perder toda a memória e aconteceria com ele a mesma coisa que aconteceu com a Shiori. Ele não voltaria para o corpo dele. Seria como se naquela realidade ele morresse. Kazune fica bravo com ele e tudo mais, né? Porque ele praticamente tá mandando ela matar ele, né? Basicamente, né? Mas aí ela aceita e tudo mais, e aí eles levam o projeto pra frente até... Só que ele faz isso quando ele já tá velho, né? Bem velho, né? É meio que a última cartada dele, né? Aí eles fazem todo o processo ali, aí ele consegue voltar pro passado, tem todo o fechamento, né, do filme, né, os créditos do filme, e mostra o processo deles voltando pro passado, né, porque mostra eles caindo, né, porque a ideia deles é cair e tudo mais, aí mostra os dois caindo, tem o processo ali aí mostra o Koyumi do filme da semana passada, o Koyumi B, o Koyumi A, né, mostra o Koyumi A acordando, velho já, falando, nossa, ainda tô vivo. Aí fazendo todo esse processo, né, porque ele tinha marcado uma agenda marcada
ali, ele não sabia quem que tinha marcado a agenda, porque não era ele que marcou, mas ele foi lá pra tirar a dúvida, aí chegou lá, aí só que tipo, não mostra igual no filme da semana passada, ele mostra tipo mais reduzido, né? Aí mostra aparecendo uma moça ajudando ele, né? E aí ele pergunta, mas qual que é o seu nome? Ah, eu não sou ninguém que mereça ser chamada, eu sou uma qualquer que te ajudou só. Aí tipo, aí volta todo esse ciclo, né? Então, aí fecha o ciclo, né? Vamos dizer assim, né? Por causa que ela também, lá quando eles eram mais novos, ela falou, né? Que ela queria ajudar pessoas que ela não conhecia, que ela desconhecia, e ela queria falar exatamente essas palavras, que ela era um ninguém, que era só uma pessoa que estava ajudando sem querer nada em troca, né? Não precisava, não era necessário falar o nome dela. E ela falou exatamente isso pro Koyumi, e ela tinha falado, o legal é que ela tinha falado pro Koyumi, que pra você não conta, porque eu te conheço, só que nessa realidade ela não conhece o Koyumi, né? Então é interessante esse ciclo fechando, né? Só que essa parte, ela só é mostrada por áudio, porque o final mesmo é meio que a alma dele adolescente encontrando com a alma da Shiori ali. Uhum. E por isso que eu falei, tipo, não tem como esse final ter sido triste, porque os dois acabou ficando juntos de alguma forma. Eu vou te falar, cara, eu acho que seria mais interessante esse filme que a gente está falando hoje ter assistido primeiro do que do outro, porque o final desse primeiro é um final mais completo, vamos dizer assim, né? É um final com mais contexto. Aí que tá, recapitulando aí pro ouvinte, quando eu sugeri essa dupla de filmes, eu já havia pesquisado qual que seria a ordem, né? Primeiro, não existe ordem correta. Não tô te culpando, tá, Fabiano? Só tô dando a minha opinião, só. Não. Vai pra recapitular pro ouvinte. Não existe a ordem correta. O que existe é uma ordem que vai determinar a percepção que você vai ter da história. A ordem que a gente assistiu, que seria a ordem, vamos dizer, do final triste, que eu falei, começar. Esse é um filme azul e depois pro vermelho, né? A gente não usou as cores aqui na capa, então seria ali para todos vocês que já amei, e para mim aquele que te amou, que é esse que a gente tá falando aqui. O jeito certo mesmo que a galera fala, se você quer ter um rolê completo e vai sair ali vomitando arco-íris, assistir. Não, porque aqui todo lugar fala que é o jeito lindo de se assistir. E depois que você assiste os dois, você até concorda. Assistir o azul, né, que seria lá para todos vocês que já amei, até 1h14 mais ou menos, pausar, começar a assistir o vermelho, né, que é esse que a gente tá falando hoje, para mim aquele que te amou, e depois que terminar esse completo, terminar daí o azul, porque daí ficaria um complemento assim bonitinho um seguido do outro. Foi intencional, né, eu trazer aqui, porque eu achei que eu queria essa experiência, mas como que dois filmes separados assim, conforme a ordem que você assiste, você vai ficar feliz com o final, outro você vai ficar triste com o final. Nunca eles fizeram isso. Por isso que agora cara, nada a ver, porque daí se você já assistiu o outro, você já sabe o que aconteceu. O personagem não teve desfecho. Sim, ela teve um desfecho. Você sabe que ela tá viva nessa realidade e que as versões fantasma deles ali teve o fim deles. Só que daí, na verdade, eu acho que o final, se você começa ao contrário, acho que o final é triste, porque assistindo o vermelho primeiro e o azul depois, porque o final do primeiro que a gente viu semana passada é basicamente o cara falando, pô, eu não sou o cara aqui que casou com você, mas eu te amo. Porra, mano, que isso? Não, pra mim essa ordem pra mim é melhor. Eu não tem... Eu falo porque acho que se você invertesse a ordem do que a gente assistiu, a gente teria mais contexto. Porque o primeiro, querendo ou não, se você assistiu o azul primeiro, a gente meio que acaba assistindo sem contexto, porque do nada aparece uma Kazune falando que tem todo um rolê ali que tá acontecendo, e tipo, a gente fica sem contexto nenhum pro que é aquilo. E tipo, se a gente, por causa que no fim das contas, o X da história, né, o grande questão da história é a questão da Shiori ter morrido e a alma dela tá ali vamos dizer, no limbo ali, né? Naquela rua ali, tá naquele limbo. No fim das contas, esse é o X da história, no fim das contas. Não é o Koyumi o Koyumi-A, do Koyumi da história da semana passada. Ele foi só um objeto
utilizado pra servir como salvar a vida da Shiori. Na verdade, o personagem principal dessa história é o Koyomi, que a gente tá vendo dessa semana, e a Shiori, basicamente. Por isso que faria mais sentido. Mas Por isso faria mais sentido você fazer tadinho da invertão, Kazune, tá né, ligado? cara? Eu achei que nesse filme também teria mostrado um pouco. Eu não sei se nas light novels de repente mostra isso, mas teria mostrado um pouco do outro lado daquele episódio da troca que teve da Kazune pra poder conviver com o filho, né? Que, enfim, na realidade dela havia sido morto. E também do pedido de casamento. A gente só vai entender um pouco da questão do pedido de casamento no final. Ela tá... No momento em que ela tá se despedindo do Koyomi pra mandar ele pro passado, ele observa que ela tá usando um anel. Eu esqueci qual que é a pedra. Azul alguma E se coisa. a gente se lembrar Azul quando turquesa, sei lá. quando ele tá pedindo ela em casamento na outra realidade, ele fala, eu não sei porquê, mas essa pedra aqui é mais sua cara. E eu acho, falando aqui agora, que aquela troca que teve momentaneamente, talvez tenha sido a versão mais velha dela. Só pra poder ter a oportunidade de poder, por um breve momento, poder ter dito sim ali pra um pedido de casamento. Isso sou eu agora teorizando. E, de novo, voltando... Cara, se você repara o pai do Koyomi nas duas histórias, o tanto que ele envelhece, e a mãe também da Shiori, que por mais que não é mencionado sobre ela, você vê ela aparecendo no filme azul, que... Agora, filme azul, filme vermelho, né? Vocês que lutem pra entender qual é qual. Ela meio que aparece, ambos estão, tipo, parece que a idade pesou neles, sabe? Já no filme vermelho, tem a passagem do tempo, só que eles não parecem estar tão velhos assim, sabe? Fora que outra percepção também que eu tive é que no filme ali, do azul, meio que a pesquisa sobre partícula imaginária, ela tá muito mais avançada do que no filme vermelho. Tanto que eu acho que até por isso os personagens lá têm um aspecto um pouco mais velho, porque de alguma forma, né, eles acho que se dedicaram mais ou se fuderam mais, não sei, enfim. Mas eu tenho essa percepção justamente por conta da tecnologia que é mostrada num filme diferente do outro. Porque até no final, quando os dois já estão lá, velhos, né, ambos são diretores do lugar, tem autonomia total, por mais que a instalação principal não seja mais onde eles estão, eles ainda estão usando o protótipo. Mesmo protótipo de quando eles eram criança, né? Então, tipo, o bagulho tem 60 anos, pelo menos. 60 não, 50. Porque 60, né, não nasceu junto com eles. Tem uns 50 anos. Ah, mas 50 anos para uma instituição que tá funcionando há mais de 50 anos, não ter um salto tecnológico, né? Então, e tipo, ou também pode ter sido, aí eu tô problematizando coisa desnecessária, né? Ter sido uma escolha deles, e como era um rolê meio escondido, então ficar lá no protótipo que ninguém acessava, enfim, seria uma boa justificativa também. Mas essa é a percepção que eu senti de um filme pro outro. Mas Fabiano, por exemplo, você não assiste numa televisão de 1970. Você assiste? Você não assiste. Não. Imagina uma televisão de 1975. Vai estar inteirona? Não vai estar inteirona, tá ligado? Nossa, é difícil achar uma inteira. Então, Cara, nos anos 2000, quando eu era jovem, na casa da minha avó, devia ter uma. Daquelas que, pra você sintonizar, tinha uma espécie de portinha que você abria e tinha um pininho que você pegava e girava o negócio pra sintonizar ela. Os botão de canal era tudo na TV, tinha uns 10 botão. Nossa, que nostalgia lembrar disso, cara. tá ligado? Tipo, uma televisão durava 20 anos antigamente, mas não dura 50 anos, tá ligado? Uma televisão. Agora, imagine um aparelho protótipo de um negócio, tá ligado? Pode ser que não seja o mesmo aparelho também, né? Podia ser parecido, mas não necessariamente ser o mesmo aparelho também. A gente pode levar em conta ou é a gente pensando demais também no negócio que não tem necessidade de pesar tanto. É, mas... Bom, se você for assistir esse filme aí, gente, for assistir numa ordem diferente, sei lá, comenta aí. Indo para as nossas considerações finais e nota, senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para To Me, The One Who Loved You. Filme vermelho. O filme vermelho. Agora filme vermelho e filme azul. Cara, assim, eu comecei nos primeiros 30 minutos, eu pausei e mandei mensagem pro Marcelo. Falei, Marcelo, o que tá acontecendo? Como assim, cara? Porque é um rolê que, ao mesmo tempo, ele dá um
Ele apresenta um problema, ele dá uma solução meio besta. Aí você fala, nossa, vai dar certo, eles vão conseguir. Pai, de repente, carro vem e passa em cima da menina e você fica, caralho, mano, não. Poxa, ela não podia só ter ficado presa no meio do rolê e depois no final o corpo dela, né, meio que ser recuperado. Não, ela morre, mano. Ela morre, porque a Shiori ela só aparece no começo e no final do outro filme, você não imagina. Bom, ela é um fantasma, né? Só que no começo você pensa, deve ser a mina morta, mas depois com essa questão de mandar ali a partícula imaginária para o mundo paralelo e tudo mais, você pensa, às vezes ela tá presa ali, de alguma forma vai conseguir ser salva. Não, ela não vai. Né? Viva pelo menos não vai. De novo, eu não disse que essa ordem que existiu, né, tem uma ordem um pouco mais triste, mas eu confesso que eu achei até que bonitinho o final. Nos créditos, né, eles descendo e no final eles se separando de novo, pra daí ter a cena pós-crédito, nenhuma cena pós-crédito longa, inclusive, né. E eu acho que fechou de uma forma legal a história. Eu acho que os dois filmes, né, a proposta que eles apresentaram ficou muito boa. Eu acho que foi uma ideia muito interessante, né? Se a gente fosse avaliar os dois filmes em conjuntos, eu com certeza teria dado 5 romances, né? Tanto que no anterior, se não me engano, acho que eu dei 4. Como a gente tá, né, avaliando a obra pela obra aqui, né, a qualidade da animação nessa versão aqui, não que a outra seja ruim, mas essa eu achei melhor. Não tem aquela coisa grotesca que eles fizeram no filme anterior, na cena das bicicletas. Acho que é a diferença do estúdio também, né? É, um estúdio um pouco mais... que já tem um pouco mais de... bagagem. De know-how ali, né? O cara eles já tem um catálogo maior. Eu não sei se o outro estúdio ele é mais recente, eu não sei se realmente... tipo, os coitados só não conseguem pegar trabalho, enfim. Mas esse daqui, você vê que a experiência de entrega deles fez a diferença na qualidade da animação. De novo, o outro filme não é ruim, mas se a gente for comparar os dois, pelo menos pra mim a qualidade desse é melhor. No fim, inclusive os traços dos personagens, né, são levemente diferentes. Eu gostei, achei muito legal o próprio design ali da Shiori e também da Kazune adulta dessa versão aqui. Da outra versão achei meio pai, mas dessa versão achei legal. Cara, eu acho que, né, modéstia à parte, foi uma boa indicação. Eu vou dar 4 romances. Pessoalmente, como filme, individualmente falando, gostei mais do primeiro, pra falar a verdade. Individualmente falando. Mas os dois em conjunto... eu acho muito bom, muito legal. Só que levando em conta, eu acho que, na verdade, o filme azul é um complemento do filme vermelho, não o contrário, pra mim, né? A experiência que eu tive e tudo mais, levando em conta a importância dos personagens pra história, o filme que a gente assistiu na semana passada, que é o filme azul, é o complemento do filme que a gente tá vendo hoje. Então, tipo, faria mais sentido se a gente fizesse inverter a ordem, né? Porque a grande questão da história é a questão da Shiori estar no limbo, né? O espírito dela estar no limbo, não poder morrer nem viver, né? Tá ali no limbo, no cruzamento de uma rua lá de Tóquio. E o Koyumi dessa realidade tentando salvar ela de todas as formas possíveis, né? E no fim das contas ele acaba se sacrificando por ela para ela poder voltar e ter uma vida normal. Meio que isso que acaba acontecendo, né? Mas, levando em conta como filme, o de hoje, não estou falando que eu não gostei. Só falei que eu gostei mais do da semana passada, mas eu gostei melhor. Acho que é mais drama, né? Do que da semana passada. E, basicamente, o começo ali, a metade do filme, né? É um drama, porque tem lá todo a paixãozinha de adolescente, paixãozinho infantil, tudo mais, se aflorando entre os dois. Aí tem um pequeno drama ali dos pais que vai casar, aí eles vão fazer o quê? A gente vai virar irmão? A gente não quer virar irmão, a gente quer casar também? Aí fica nessa história, nessa ansiedade adolescente, que não sabe escutar pra depois fazer alguma coisa. Primeiro faz pra depois ver o que acontece, né? E no fim das contas dá merda, aí a drama dele tentando ajudar a Shiori de todas as formas possíveis, ele estudando, entendendo como funciona o universo paralelo, estudando o universo paralelo, vendo o que pode fazer em relação ao universo paralelo, e ele chegando ao objetivo, chegando a o que ele realmente queria fazer e conseguindo fazer o que ele queria fazer e tudo mais, né? Aí tem a própria drama da Kazune, que o Kazune ama o Koyumi, ele lá vê que o Koyumi, ela não vai conseguir nada com o Koyumi, mas mesmo assim ela continua ali a vida inteira dela ajudando o Koyumi, até na velhice ajudando o Koyumi e tudo mais, né? É um drama praticamente esse filme. Acho que é até por isso, Fabiano, que o pessoal fala que acaba mais no Bad Vibes, porque tipo, esse filme de hoje é mais drama, por isso que eu acho que eles vê como um Bad Vibes, tá ligado? Provavelmente. Mas mesmo assim, minha nota vai ser 3,5 para o filme de hoje, tá? Eu não vou levar em conta
o conjunto inteiro, porque se for o conjunto inteiro eu gostei e tudo mais, mas se for filme separado eu gostei muito mais do da semana passada, mas não estou dizendo que é ruim, é bom, mas tem que assistir o 2 pra poder você conseguir entender na íntegra os dois filmes, mas mesmo assim você ainda vai ficar meio na dúvida em algumas coisas, algumas questões, mas será que é isso mesmo? Será que não é isso mesmo? Quem que era ele? Quem que ele não era? Tá ligado? Você fica meio pensando ainda, tá ligado? Mas mesmo assim é um bom filme, é uma boa obra, é um conjunto da obra, né? Dos dois filmes, mas é muito bom, realmente. E senhor Fabiano, foi mais um episódio maravilhoso. Praticamente nosso último episódio de animes, né? Falando sobre animes do ano, praticamente. Na semana que vem a gente vai fazer um especialzinho, mas vamos falar isso depois. Mas então, vamos ler o e-mail, que teve um rapaz aqui que... Olha, rapaz, ele empolgou, viu, essa semana. Deu uma empolgada boa, né, Fabiano? Na verdade, são os comentários do Spotify, né? Tivemos alguns comentários do ouvinte Overlord. Ele comentou alguns episódios aqui do Roman. Acho que ele tirou ali pra assistir alguns episódios dos animes que eu imagino que ele curta. Porque ele foi ali desde o nosso episódio 48 e agora recentemente ele comentou no 74. Talvez seja os animes que ele conheça. Vou ler aqui na ordem do mais antigo pro mais novo. Se você estiver ouvindo aí, Overlord, já vou deixar em timão já o agradecimento aí pelo engajamento. O primeiro comentário dele foi no episódio 48 de Zoom 100. Como que é o nome? Bucket List... Tá cortando o nome inteiro aqui, meu Deus do céu. Bucket List of the Nossa, olha aqui. Como esquece esse nome, né? Gente, é a idade, perdão, tá? Mas vamos lá. Episódio 48. Overlord comentou: adorei esse Zoom 100. Adoro filmes, séries e jogos de zumbi. Então dou 5 romances pra esse anime. Da hora, cara. Olha, legal, né? Todo comentário que a gente recebeu, o ouvinte ele deixar suas romanzinhas ali. Mas é bom, cara. Bom mesmo. Zoom 100 é da hora. Zoom 100 é bom. Cadê a segunda temporada? Cadê? Seguindo daí com outro comentário do Overlord, foi no episódio 52, nosso Cine Roman Akira, que pra quem não sabe foi um episódio especial. Especial do quê? Vai lá ouvir lá o motivo de a gente ter falado sobre Akira. Akira foi o primeiro anime que vi antes de saber o que é anime. Lembro que minha mãe ia comigo toda sexta na locadora alugar uns filmes, VHS. Sou velho, Overlord, é contemporânea nós aqui, eu tô achando que é. Ela pegava uns filmes pra ver no fim de semana e eu pegava Akira. A sua mãe assistia Akira com você, Overlord? Eu não posso falar nada que eu assistia Kill Bill também quando era moleque. Acabou de falar que o cara é contemporâneo nosso, que é década de 90, né? Com certeza. O cara da locadora até já sabia. Sempre deixava separado. Já perdi a conta de quantas vezes vi esse filme. Minha paixão por motos vem daí. Desde então nunca parei de ver animes até hoje. E jogar videogame principalmente. Aí sim, por mais que Akira, né? A minha opinião... Você acabou de ouvir o episódio, né? Não fui muito... Não gostei muito. Respeito, é uma animação que merece o respeito, sim. Mas eu não gostei. Sei lá. E outra, tem ali um pouco ali de um que ali também. Qual que é a palavra, meu Deus do céu? Meu Deus, a idade vai chegando, né? Um pouco sentimental ali também no primeiro anime e tudo mais, viu várias vezes. Então, mas isso aí, vamos seguir aqui pra mais um comentário aqui no episódio 64 de Overlord. O Overlord ouviu nosso episódio de Overlord e ele já começa o comentário com Overlord. Tá nos meus tops 10 melhores animes. Tanto que em minha gamer tag tem Overlord no nome. E também Kirito. E olha só, quem diria? Da Spotify também, né? O usuário. Até meus amigos me chamam de Overlord. Olha, eu tô contigo, Sr. Overlord, que eu acho que não lembro, acho que eu contei essa história nesse episódio, eu não lembro ao certo, mas eu lembro que eu cheguei, a gente estudava até umas 11h30, né, Fabiano, da faculdade. Uhum. Cheguei em casa, já na época eu ainda baixava anime nos sites alternativos, né, que não tinha nem site, não tinha nem Crunchyroll
na época, acho que não tinha na época. E, tipo, eu sempre deixava baixado, até aproveitava a internet da faculdade pra poder baixar os animes no meu notebook. Aí cheguei em casa, tinha Overlord. Ah, vou assistir 3 episódios. Esse 3 episódios virou 4, esse 3 episódios virou 5, esse 3 episódios virou 6, virou 7, virou 12, virou 13. No fim das contas, fui dormir às 4 horas da manhã. E eu tinha que acordar 7 horas pra ir trabalhar. Então imagine como foi meu dia. Mas valeu a pena esse dia. E quando nós vai trazer a segunda temporada? Ano que vem, tamo aí. Cheio de agenda, Fabiano. A gente pode conversar. Porque até eu tô curioso pra ver a segunda. Meu, tem tanto anime. Overlord, Higurashi. O duro é que tem tanto anime também que a gente fez e tem continuação, só que não é todo mundo que viu, né, da nossa equipe. Então, tipo, a gente tem que, tipo, assistir o que já foi e ainda assistir o que vai, tem que discutir, né, então... Da minha parte, como eu ajudo aqui a organizar as datas também, né, porque como funciona, pessoal, pra vocês que estão vendo aqui. A gente separa as datas de gravação e de postagem. E aí, todos escolhem ali os seus respectivos animes, né? Ultimamente eu e o Márcio tá escolhendo mais, porque a gente é o que estão conseguindo gravar mais, mas quando o Roger e o Luiz participam, eles também escolhem. É pelo menos cada um deles escolhe. E depois que tem todas as escolhas, normalmente a gente deixa 2 meses já programado, eu pego e vejo a quantidade de episódios dos animes e reorganizo as datas ali que cada um sugeriu conforme a quantidade, para não ficar 24 episódios numa semana, 24 episódios na outra. Aqui é todo mundo com exceção do Luiz, que, né, foi pra primeira etapa ali, né, que já praticamente casou, né? Dá pra falar que o Luiz casou? Dá pra falar que você casou, Luiz? Pra mim, casou. Eu Juntou o escova é que tá casado. Ele juntou o escova, tá casado. Então, todo mundo é pai, todo mundo trabalha, CLT, todo mundo é fudido. Então, assim, tem que conciliar um pouco do tempo. Até por isso a gente tá encerrando esse ano com 2 filmes seguidos. E aí eu acabo meio que organizando ali as datas pra gente poder, né, não ficar muito pesado. Um anime de 24 aqui, outro anime de 12. Agora, quando a gente indica mais anime de 24, aí, né, aí se lasque. Aí... falando por mim, se algum dia, por exemplo, a gente for falar da segunda temporada do Zombie DSK, episódio por nosso exemplo, número 7. Não, por exemplo, né? Mas eu tava pensando em outro aqui. Tava pensando no Mushoku Tensei. Também. Que já tem umas 3 temporadas já, né? Duas. A gente só falou da primeira. Duas temporadas, acho que é 2. Enfim, eu não assisti. Era uma época que eu não tava no podcast. Então, assim, eu já falei, se alguém indicar, dei, bora pra cima. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ter que assistir 2 temporadas uma vez só. Overlord ainda todo mundo assistiu, eu acho, né? Assistiu? Não lembro. Pior que não lembro desse episódio. Sim, foi bom. A gente teve que ficar segurando o Luiz pra não ficar soltando spoiler da luta final. Eu sei que ninguém gostou do filme, né? Do anime, acho que não gostou tanto, assim. Mas ele é legal. Não é... Pra mim também é os top. Pra Não, mim também tá no meus ele é top bom. também. Ele e o da caveira. Fantasy! Esse é outro também que eu não assisti. Mas, obrigado aí, Overlord, pelo comentário no nosso episódio de Overlord, o Roma Podcast 64. Mas vamos seguir aqui que tem mais 3 comentários ainda pra ler do Overlord, mas agora são mais simples. Eu vou ler aqui todos de uma vez só. Que o primeiro é no episódio 68 do Solo Leveling, que esse anime é foda. Tá nos meus top 10. Ó, a gente já falou de 2 animes aqui do top 10 do Overlord, hein? Senhor Overlord, em respeito ao senhor, nós sermos companheiros de fã de Overlord, em respeito ao senhor não falar nada sobre o Solo Leveling, tá? E agora, durante a gravação nossa aqui, a gente recebeu mais 2 comentários deles. O primeiro, ele veio no episódio 72 de Kill la Kill Parte 1, que esse anime é muito top, já vi também. E o episódio 74 de Bakushonen Hanako-kun, que esse anime é gostosinho de assistir. O Kill la Kill eu concordo, é um anime legal, apesar que no short do YouTube que eu coloquei um momento que eu falo que a animação do Cartoon Network, alguém não entendeu e criticou o meu comentário, mas enfim, né? A gente tá aí pra isso também, né? Não é só ser elogiado, cara, também. Talvez eu não tenha me expressado bem. E o do Hanako-kun, cara, se eu não me engano, eu acho que eu achei legal, mas enfim, né? Tinha ficado meio esquisito o final. Não me lembro agora qual foi o meu parecer. A temática é legal. De Bakushonen a temática é legal, né? Só que a execução não é atraente, entendeu? Então ficou naquela, né? Aí a gente também teve alguns comentários no YouTube
do senhor Luiz Ricardo 7x, Luiz Ricardo O7x, Luiz Ricardo 07x, não sei. É o senhor Luiz Ricardo aqui. Sevex. Sei lá, inventei aqui agora. Ele mandou uma mensagem no episódio da Tomie segundo volume 2, que ele mandou gostei S2. E também no do nosso episódio da semana passada, ele mandou também um S2 também. Nossa, o pessoal ainda escreve S2 ainda? Cara, eu de vez em quando eu me pego escrevendo S2. É universal, né, cara? E atemporal também. Temporal. Mas, senhor Fabiano, apenas lembrando aos nossos ouvintes que de repente quer mandar uma mensagem, comentário, qualquer outra coisa, para tentar se comunicar com nós, com a gente e fazer a gente ler, né, os comentários aqui no episódio. Lembrando que nós temos comentários no Spotify, que vocês terão a oportunidade de mandar mensagem nos episódios do Spotify. E sempre que for saindo, a gente vai, na medida possível, lendo nos nossos episódios, nas nossas gravações, beleza? Temos também nos comentários normais do YouTube, lá também a gente também vai tentar sempre estar lendo aqui nos nossos episódios, mas também o senhor Fabiano vai nos mostrar outros meios também de entrar em contato com a gente. Então, pessoal, além desses meios aqui que os nossos ouvintes Luiz Ricardo e Overlord entraram em contato conosco, nós também vamos ter o nosso e-mail, né? Esse canal totalmente moderno e utilizado pela garotada, principalmente se for igual nós aqui da década de 90. Nosso endereço é romapodcast23@gmail.com e nele você vai poder tecer seus comentários construtivos, argumentativos, referente, né, a nossa análise ou até mesmo a análise sua que você tiver referente aos filmes, né? Inclusive, se você quiser ter algum comentário referente à ordem, né? A experiência que você teve, caso você tenha assistido o filme, se foi na mesma ordem que a gente, se você assistiu numa ordem diferente, se você fez o processo de assistir metade de um, terminar o outro e depois voltar pro primeiro, né? Deixe esse comentário aí pra nós que vai ser muito legal ouvir a experiência de cada um de vocês. A nossa, né? Igual eu disse aqui, eu escolhi dessa forma justamente para poder ter um final um pouquinho mais dramático, mas de repente você pode ter escolhido o final feliz, né? Ou final neutro, ou final nenhum também, às vezes você nem assistiu. Enfim, deixe seu comentário ali que a gente vai gostar muito de ler aqui. E além, né, do nosso e-mail, a gente vai ter, né, o nosso Instagram, roma.podcast, o nosso TikTok, roma_podcast. Inclusive no TikTok a gente não recebeu directs, né? No Instagram a gente acaba recebendo de vez em quando, a gente gosta de ler aqui, mas no TikTok a gente não recebeu. Mas se a gente receber, a gente também vai ler aqui pra vocês. Tem mais alguma outra forma que eu estou esquecendo, deixando passar, mas... Que eu saiba, não. O Sr. Roger vira e mexe também manda mensagem nos fóruns afins por aí, né? Nos fóruns do mundão por aí. Então, mas acho que no mais é só esses mesmo. Na descrição desse episódio vai ter os links de todas essas redes que a gente mencionou aqui, tá? No momento, caso vocês estejam ouvindo igual o nosso amigo Overlord, estejam ouvindo episódios retroativos, vocês vão ouvir na nossa página no Catarse. No momento a gente precisou inativar ela, mas em breve, ali pro início do ano que vem, a gente espera trazer ali um canal novo para poder, né, caso você queira apoiar o nosso trabalho aqui de alguma forma financeira, para que vocês possam estar contribuindo, né? Mas também é obrigatório, só de vocês estarem comentando, ajudando a engajar ali, compartilhando com um amigo, já vai ajudar bastante. E na semana que vem vamos fazer uma pequena despedida do ano, ver um compilamento, um compilado, né, dos, vamos dizer, melhores momentos do ano. Tipo uma retrospectiva mesmo, né, no fim das contas. Realmente a gente... Nossa retrospectiva anual, não sabemos como vai ser. Vai ser um pouco diferente dos outros anos, né? Vamos ver o que a gente vai aprontar. Vai ser um pouco diferente dos outros anos. Enfim, aguardem a próxima semana, e daí... Vocês vão descobrir. Se vocês... Vai tentar fazer algo legal. Se vocês quiserem, tiverem à vontade, nos manda, tipo, se vocês tiverem tempo, tá, gente? Não é obrigatório, fica tranquilo. É só uma ideia. Se vocês quiserem mandar o episódio e a minutagem do episódio, dos momentos mais engraçados, dos momentos mais legais, momento mais interessante que vocês acharam do nosso podcast durante o ano, que o episódio começou em qual mesmo, Fabiano? O ano começou em qual mesmo?
Começou no 84. 84, né? A partir do episódio 84. Se vocês quiserem me mandar o número do episódio e a minutagem, eu vou, se ainda tiver tido tempo de editar, né? Eu vou colocar na edição e eu vou colocar dentro no episódio. Pra vocês escutarem, pra ir colocando. Então, faz esse favor, gente. Quem tiver a oportunidade, quem tiver querer, vão colocando lá que eu vou colocando as melhores partes que vocês acharam também no nosso compilado também. Manda pro Massa o minuto, não precisa ser de tal a tal, só manda a partir de qual minuto e o porquê você acha que é interessante a gente destacar essa parte. A gente vai ler daí o seu comentário e também vai colocar em seguida a minutagem que você escolheu. E também, pessoal, sei que o prazo vai ser meio curto. Esse episódio tá saindo numa segunda-feira. Possivelmente a gente vai gravar numa quarta-feira. Esse episódio ele tá saindo hoje dia 15. Possivelmente a gente vai gravar a Roma Retrospectiva no dia 17. E vai postar lá no dia 22. Então, se nesse meio tempo, né, caso você quiser fazer isso, né, também tem a oportunidade, se você quiser, de mandar um áudio para nós. A gente vai tentar colocar aqui daí. Você acha que dá, Massa? Dá. Normalmente eu edito um dia antes da postagem, né? Então acho que dá sim. Então daí só fica esse convite para vocês aí, se vocês quiserem, né, participar um pouquinho do episódio ali através de um áudio, tem essa possibilidade. Vamos ver o que vai dar, né? Não sei. Ultimamente, anteriormente, os únicos ouvintes era a gente aqui do podcast. Aí depois surgiu a Dona Lara, depois surgiu o Jorge Alves, o Jorge Curioso, agora a gente tem ali o Overlord que tá comentando bastante também. E a gente deve ter alguns outros ouvintes aí que não se manifestam, perdão o nome do alguém, inclusive, deixa eu até puxar o nome dele aqui, o Sky, né? Ele falou que não comenta muito ali, mas que sempre tá ouvindo a gente, né? A gente teve comentários ali do Alex Maciel também lá atrás, Gabriel Zanetti, que inclusive ficou bravo com a gente. Gabriel, manda um áudio ali dando spoiler nesses meninos que dá spoiler ali no Roma Piece. Fica à vontade, viu? Vai cuidar com os palavrão, viu, gente? Mas fiquem à vontade. Nada que aí, nada que um som de Pokémon da primeira geração ali do Super Nintendo não resolve. Do Game Boy não resolve. Por favor, pegue leve com os outros, bom? E é isso. Mas foi isso então, senhor Fabiano, muito obrigado. Já vou agradecendo pelo ano. Foi um ano puxado, mais um ano puxado pra todo mundo, né? Sim. Eu acho que a gente não deixou nem uma semana, né? Ficar sem podcast. Não deixou nem uma semana. Se teve, foi uma no máximo. Não foi acho que nem uma semana. Foi tudo batidão. Teve algumas semanas que eu não pude participar por meus motivos. O senhor também teve que se ausentar por alguns tempos. O próprio Luiz, o Roger também. Mas a gente sempre tentando manter o trem andando, né? Mas realmente agradeço, senhor Fabiano. Sempre a gente tá nesse projeto. Esse projeto que a gente faz com muito amor. O senhor Jorge sempre fala, mas a gente realmente faz com muito amor. Eu gosto muito de fazer, eu gosto de estar editando, eu gosto de estar gravando com os senhores, com o senhor Luiz, com o senhor Roger. Vamos dizer, me faz estar existindo, tá ligado? Não parece que eu tô só vivendo pra pagar a conta, né? Parece que eu tô fazendo algo a mais pra mim, né? Mas, senhor, realmente, muito obrigado e vamos pro nosso Roma Retrospectiva na semana que vem. Agradecer esse chame lindo de mais um dia com a gente. Um abraço para seu Roger, pro seu Luiz, que não puderam participar ali por conta da agenda. Para todos os ouvintes, né, que sempre estão dedicando um tempinho ali para deixar um comentário. Um abraço ali, né, pro seu Jorge. Por mais que a gente não... uma das ofertas, né, do nosso Catarse era sempre falar um nome aqui do contribuinte. Mesmo que a gente tenha inativado por questões ali de logística com o banco, né? Acho que vale reforçar aqui, primeiro apoiador. E agradecer você que nos ouviu até aqui. E se caso não conheça os filmes aqui, oh meu Deus do céu. Trava no nome do filme. To Me, The One Who Loved You, ou To Ever You I've Loved Before, né? Filme vermelho e filme azul. Caso for assistir, não deixe de comentar que você veio pelo Roman Podcast, pra ajudar a espalhar a palavra, né? Independente da ordem que você for ver, que a gente assim, a gente faz também porque gosta, porque é divertido, mas, né, se a gente tiver um retorno aqui, pelo menos de ouvinte, igual a gente tá tendo nesses últimos tempos aqui, dá um gás. Não incentivo. Porque nem minha família escuta, tá? Nem minha família escuta. Meus pais escutam, tá? Então, assim, meu pai e minha mãe não sei se ainda escutam, mas então é pra que eles estavam escutando. A minha não.
Minha não. Então, a Camila escutava de vez em quando, mas porque eu meio que obrigava ela, mas de forma orgânica não escutava não. Mas é isso, então, pessoal, agradeço demais o apoio de vocês, né? E desejar aí uma boa semana para todo mundo. Nos mandem, né, os áudiozinhos, as mensagenzinhas ali, que o coração de vocês tocar. E a gente se vê na próxima. Apenas lembrando, episódios de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no final ou no começo do mês, beleza? E também nós temos o Roman Trospectiva, que sempre no começo das temporadas a gente vai trazer animes que, para vocês não ficarem perdidos na hora de escolherem qual anime da temporada estar assistindo, beleza? Mas agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! Love me not or love me kind, just wishing I knew. Make up your mind. Love me not or love me kind, just make up your mind. Se eu misturar vermelho e azul, que cor que dá? Oxe, acertei? Ou é rosa? Então, Não lembro. vermelho mais azul. Acho que dependendo da intensidade vira roxo, rosa, várias cores, né? Laranja, sei lá. É, Ah, não, diz que é roxo. laranja e amarelo, né? Então, um roxo. Né? Gosto de roxo.